وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, a nossa 56ª edição do podcast do Ponte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, é uma honra te receber aqui para iniciar, quer dizer, já iniciou com a entrevista com o Giba Damiano, se você não conferiu, entrevista exclusiva com o treinador das Ilhas Virgens Americanas. Sim, ele é brasileiro, trabalha lá no Caribe, vai estrear nas eliminatórias da Copa do Mundo agora, no mês de março, a gente entrevistou ele, tá muito legal. Mas dando continuidade, então, a essa data FIFA de março, essa prévia que a gente gosta de fazer na data FIFA, vamos hoje falar sobre as competições continentais que vão definir seus últimos participantes. Jogos pelo mundo todo, muita emoção, muita coisa em jogo, a gente vai falar sobre isso aqui agora, eu com você e mais um convidado super especial, que você já vai saber quem é. Antes de apresentar quem está comigo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_. Também convido você a se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, onde você está escutando, deixar seu comentário, seu like, sua avaliação, participar da interação se você está escutando pelo Spotify. E claro, se você puder nos apoiar financeiramente, apoia.se/PonteVerde. Com R$10 por mês você ajuda a gente a crescer, a desenvolver o nosso projeto, a melhorar cada vez mais. Para você, se você não puder ajudar financeiramente, compartilhe nossos podcasts, nosso projeto, nosso material com seus amigos. Ao meu lado, eu recebo ele, que foi para Portugal, voltou, tirou o bigode, para quem já viu nos cortes, está sem bigode. Eu estou estreando pra cacete até agora, desde o momento que a gente ligou a câmera. Bernardo Oliveira, B. Oliva, o maior coringa do Ponte Verde, e hoje está aqui para falar sobre 3 playoffs, repescagem, enfim, como queiram. Ô, Bernardo, vai pegar fogo aí essa data FIFA, tem muita coisa para pegar fogo, né, durante essa data FIFA, mas com certeza essas disputas, essas últimas vagas que estão em jogo pelo continente são um foco aí que a gente tem que ter, que vai ser muito legal de acompanhar. Seja bem-vindo. Ô, Salaf, um prazer estar aqui de novo, né, pela terceira vez, né, já estivemos aqui para falar sobre um resumo da data FIFA, estivemos aqui antes da Copa Africana de Nações, né, para dar também um resumo, um prognóstico do que seria a competição. Agora a gente volta para falar, né, sobre a Liga das Nações, enfim, sobre vários assuntos. Acho que tem tudo para ser um bom podcast. Mais uma vez, obrigado aí por ter me convidado. Tirei o bigode, cara, mudei um pouco o visual, mas daqui a pouco ele retorna. Mas vamos nessa aí, para falar um pouco do futebol de seleções, que é o que a gente tanto gosta. Exato, a gente gosta demais de falar sobre isso e a gente gosta de falar de competições, né? Competições que vão aí chegando no seu momento, né, derradeiro, no seu momento de a gente acompanhar aí. Tem muita gente na expectativa já pelo mês de junho, quando vão ter Eurocopa, Copa América e também a Copa da Oceania, sempre lembrando que muita gente esquece, mas eu acho que é bem legal a gente falar disso, né, sobre esses duelos aí relacionados à Liga das Nações, né, nos dois continentes, tanto na Europa quanto na América. Esses confrontos vêm da Liga das Nações e a gente vai falar sobre eles agora. Começando, acho que pelo mais formatado pelo que já aconteceu, né, na última edição da Eurocopa, nós temos a repescagem que vão definir os últimos 3, né, classificados para a Eurocopa de 2024, que vai acontecer na Alemanha. Então a gente tem lá, cada chave, ela representa uma liga, né, da Liga das Nações. As seleções que não se classificaram, mas têm desempenho bom na Liga das Nações. No caso da chave A, como somente Ucrânia e País de Gales não foram, Polônia, e País de Gales não foram direto, puxou ali a Estônia e também puxou a Finlândia, né? A Finlândia que não foi líder do seu grupo, então acabou puxando essas seleções para disputar a repescagem pela chave A. Então nós teremos o confronto da Polônia com a Estônia e País de Gales com Finlândia. Na chave B, aí, com seleções da Liga B, nós teremos Israel, Islândia, Bósnia e Ucrânia. E na chave C, nós temos Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão. Bernardo, começando ali pela chave A, depois a gente passa bonitinho para cada uma, mas na chave A a gente tem talvez essa expectativa por uma definição entre Polônia e País de Gales maior, né? Acho que principalmente o confronto da Polônia, por mais que a Polônia venha na fase que está, né, não conseguiu a classificação direta no grupo com a Albânia, né, foi devorado,
mas a expectativa seja essa, porque a Estônia não é uma seleção muito forte, né? Acabou caindo por acaso aí nesse, vamos dizer assim, nesse playoff, e a Finlândia esteve na última Euro, talvez seja aí, possa complicar um pouquinho o de País de Gales, mas são duas seleções muito mais fortes que devem se enfrentar nessa final. Só lembrando que cada chave dessas que eu falei, a final, né, uma semifinal e uma final, que daí vai definir quem disputa a Eurocopa desse ano. Então, Salaf, concordo contigo, principalmente em relação ao confronto entre Polônia e Estônia. Não tanto pela Polônia, por ser uma super seleção que não é, claro, mas principalmente pela Estônia, né? Só a gente vê o que a Estônia fez, ou melhor, não fez, né? Nas eliminatórias da Euro, né? Num grupo que tinha, né? Bélgica, Áustria, Suécia, ficou em último lugar, né? Só teve um ponto, na verdade. Então, uma seleção que vem nesse período, né? Nesse ciclo de Copa do Mundo e de Eurocopa, a gente pode dizer muito ruim. E enfrenta uma seleção da Polônia que, claro, né, não tem assim alguns nomes que disputaram, né, a última titulares, digamos assim, mas que tem, né, bons jogadores, principalmente o Lewandowski, claro, né, o Lewandowski acaba levando, né, todo o seu holofote por ser o grande craque dessa seleção da Polônia e por estar fazendo uma boa temporada no Barcelona. Nessa temporada o Leva, né, em 38 jogos já marcou 19 gols, deu 6 assistências, enfim, foi agora importante, né, na última semana no confronto do Barça com o Napoli, né, para o Barcelona conquistar, né, a classificação para as quartas da Liga dos Campeões. Então é claro que tendo, né, um camisa 9 de tanta qualidade, um dos melhores do mundo, evidentemente que a Polônia tem, né, essa vantagem. Então acho que Polônia e Estônia é um favoritismo bem grande para a Polônia, mesmo sendo jogo único. Claro que pode acontecer alguma coisa, né, jogo único sempre tem uma surpresa, mas eu imagino que a Polônia não tenha grandes dificuldades para vencer o seu confronto. No confronto de País de Gales e Finlândia, como você falou, eu já vejo um maior equilíbrio. A seleção de País de Gales um pouco melhor, embora não tenha feito tantas partidas boas desde que passou a última Copa, né, do Catar, quando o País de Gales foi eliminado na primeira fase, né, enfrentar a seleção da Finlândia, que tem principalmente, é claro, né, fica tudo muito centralizado no Timo Pukki, né, que é o principal, né, jogador da seleção da Finlândia, jogou muito tempo, né, no Norwich, né, da Inglaterra, e tendo bom desempenho, né, marcando muitos gols. Hoje ele joga na MLS, né, joga no Minnesota United, continua marcando gols, evidentemente numa liga mais fraca, mas ainda assim é um jogador importante para a Finlândia. Mas tem um equilíbrio um pouco maior, né, entre País de Gales e Finlândia. A Finlândia foi no grupo, né, dela, das eliminatórias da Euro, ficou em terceiro lugar, ficou atrás da Dinamarca e da Eslovênia. O País de Gales também ficou em terceiro no seu grupo, né, no grupo D, atrás da Turquia e da Croácia, que já eram as duas realmente com maior chance, né, de conseguir essa vaga direta para a Euro. Então, acho que País de Gales e Finlândia, eu colocaria assim uns 60-40 para País de Gales, digamos assim, mas acho que País de Gales vai ter um pouco mais de dificuldade. Ainda mais sendo jogo único, acho que a Finlândia pode sim ter condições, dependendo do que o jogo apresentar, de conquistar sua classificação. Entre Polônia e Estônia, eu acho que já é, né, um favoritismo bem grande para a Polônia, então a gente já pode projetar, né, a Polônia nessa decisão, dessa chave A para conquistar a vaga direta para a Eurocopa. Pois é, só lembrando que quem passar aí desse playoff A vai cair num grupo um pouco embaçado, né, com Holanda, Áustria e França, né, vai ser bem delicado, e nós vamos ter esses jogos aí no dia 21, né, de março, na quinta-feira, o jogo de País de Gales e Finlândia em Cardiff, e o jogo de Polônia e Estônia em Varsóvia, daí a final ou em Cardiff ou em Helsinki, né, tanto faz ali, acho que, se eu não me engano, quem ali, a País de Gales e Finlândia tem esse destaque, né, quem passar vai fazer o jogo na sua casa, né, por questão de sorteio. A final dessa chave será dia 26 de março. E agora a gente passa para o pote B da Liga B, onde nós temos a Bósnia enfrentando a Ucrânia. O pessoal da Bósnia, inclusive, estava olhando no Instagram, hoje achei engraçado, eles postaram já, falando, ó, a gente vai enfrentar dia 26, a gente quer enfrentar, porque pelo que eu entendi, a Bósnia ou vai fazer a final, ou vai fazer um amistoso com o perdedor da outra chave, ou seja, já está acordado isso. Então, achei sensacional essa sacada. Bósnia e Ucrânia, Israel e Islândia, né? Muita gente, vamos dizer assim, pegou de surpresa essa chave, porque pode reunir Ucrânia e Israel, que passam por momentos, né, muito delicados. E, Bernardo, a gente pega aí duas seleções que, vamos dizer assim, uma chegou à Euro, que no caso foi a Islândia, mas a Bósnia que chegou só à Copa, mas duas seleções que estão em derrocadas muito grandes, assim, as eliminatórias que as duas seleções fizeram foi muito fraco, tanto a seleção da Bósnia, tanto a seleção da Islândia. Elas estavam no mesmo grupo, inclusive, né, das eliminatórias, ficaram para trás de Luxemburgo, por exemplo, né, que Luxemburgo a gente vai falar daqui a pouco, mas é só para você ver como o desempenho foi bem fraco. A gente tem uma seleção da Ucrânia que é aquela seleção que incomoda, que a gente conhece, e Israel, que deu um certo trabalho até para a Suíça, principalmente na sua chave, mas acabou não tendo muita força. Mas eu vejo, pelo menos aqui, pegando na chave no geral,
né, deixando de lado cada confronto, se Israel e Islândia, principalmente, vai ser um confronto muito equilibrado, que a Ucrânia tem grande favoritismo para passar nessa chave B. Como que você enxerga aí esse duelo de playoff da Liga B com essas 4 seleções e 2 aí em estados realmente complicados, né, que perante a questão de conflitos armados e tudo mais? Eu ia destacar exatamente isso, Salaf. Acho que entre Bósnia e Ucrânia, o favoritismo é todo da Ucrânia, como você falou. A Bósnia foi muito mal, né, nessa eliminatória da Euro, né, ficou em 5º no seu grupo, né, atrás da própria Islândia, né, que a gente vai citar, vou citar daqui a pouco no outro confronto, mas é uma seleção que deixou, né, o seu brilho para trás. O momento de maior brilho da Bósnia foi ali na Copa de 2014, né, acabou sendo eliminado naquele grupo com a Argentina, com a Nigéria, mas era uma boa seleção, claro, o principal nome era o Dzeko, né, evidentemente, o centroavante, mas é uma seleção que já vem numa derrocada muito grande, como você bem falou. Fez uma eliminatória da Euro péssima, a seleção da Bósnia, perdendo, inclusive, de goleada para Luxemburgo nas últimas rodadas. Luxemburgo é uma seleção que vem em ascensão, né? Pelo menos nesse ciclo de Eurocopa. Então, acho que entre Bósnia e Ucrânia, a Ucrânia, como a gente falou, né, ficou em 3º, né, no grupo C, atrás da Inglaterra e da Itália, mas empatou em pontos com a Itália, inclusive, né? Foi para a última rodada, era um confronto decisivo entre as duas, né, entre Itália e Ucrânia. A Itália, até pelo saldo de gols, né, terminou com 4 gols à frente, né, da Ucrânia, com 4 gols de vantagem. Tinha a vantagem do empate no confronto, a Ucrânia tinha que vencer, né, o jogo foi 0-0, e a Itália passou em segundo, né, em primeiro passou a Inglaterra, mas a Ucrânia deu trabalho para a Itália, né, empatou em pontos, ficou apenas atrás no saldo de gols. E é bom destacar nessa seleção da Ucrânia que tem nomes que vêm em boa fase, né, você tem ali 2 jogadores que são titulares na Premier League, né, o Zinchenko, que a gente já conhece no Arsenal, e o Mudryk no Chelsea, mas principalmente o Artem Dovbyk, que é uma das principais surpresas, eu diria, nessa temporada europeia, porque ele vinha muito bem no Dnipro, né, no futebol ucraniano, chegou a ser, né, após 3 temporadas no Dnipro, marcando muitos gols, né, o Dnipro no futebol local, né, no campeonato ucraniano, ele chegou a ser, né, cogitado, especulado em outros clubes, acabou fechando com o Girona, e o Girona que vem fazendo um excelente ano, né, se a gente for pensar nas campanhas que o Girona geralmente faz na La Liga, né, na Liga Espanhola, o Girona vem fazendo uma excelente campanha, né, vinha liderando o campeonato, acabou perdendo força, né, nessas últimas rodadas. Acho que para o título fica um pouco distante, mas o Girona deve terminar ali nas primeiras posições, deve conseguir uma classificação para a Champions, e tem o Dovbyk como seu principal destaque, né? O Dovbyk na temporada pelo Girona, em 29 jogos, ele marcou 14 gols e deu 7 assistências. Então, assim, são ótimos números do Dovbyk que vem, né, em clara ascensão na sua carreira. Então, são bons nomes que a Ucrânia tem, enfrentando uma seleção da Bósnia extremamente fragilizada. No outro confronto, eu já vejo assim, um equilíbrio maior entre Israel e Islândia, até por conta da fase péssima da Islândia. Vejo até com uma leve vantagem para Israel nesse confronto. A Islândia, né, como a gente falou, ficou em 4º, né, no grupo J, atrás de Portugal, da Eslováquia e de Luxemburgo, à frente apenas da Bósnia, né, como a gente falou, e que vem num declínio muito grande, e não lembra nem de longe aquela seleção que a gente conheceu na Euro de 2016, que empatou com Portugal, que eliminou a Inglaterra, né? Aquela seleção que disputou a Copa de 2018, não lembra nem de longe a seleção da Islândia, é uma nova geração que realmente não deve conseguir muita coisa a nível europeu e menos ainda a nível mundial, e por conta disso eu vejo que Israel tem uma leve vantagem nesse confronto. Aí a gente pode ter, né, uma decisão, eu já projetando aqui, eu projeto uma decisão entre Ucrânia e Israel, e acho que a Ucrânia contra Israel, como você bem disse, tem uma vantagem, né? E aí seria o confronto, como você falou, né? Confronto de países que vêm, né, em conflitos, né, humanitários, em situações de guerra, né? O Israel em relação ao Hamas, a faixa de Gaza, e a Ucrânia com a guerra com a Rússia, que já dura mais de 2 anos. Então acho que tem tudo para ser esse confronto, né? Um confronto, digamos assim, grande em termos humanitários nesse momento, né, num cenário global, mas acho que a Ucrânia, contra Israel, projetando esse confronto, acho que a Ucrânia tem vantagem. Imagino que a Ucrânia consiga, né, essa vaga na Euro e volte a disputar a Euro assim como fez na edição anterior. Lembrando que são 2 seleções que não podem jogar nos seus países, por motivos óbvios, né, tanto que Israel vai ser o mandante do confronto contra a Islândia e vai jogar mais uma vez, assim como jogou na última rodada das eliminatórias da Euro, em Budapeste, na Hungria, enquanto se a Ucrânia passar da Bósnia, ela vai mandar o seu jogo na Polônia, né, em Breslavia, né, onde já costuma mandar os seus jogos. Aí também mandou um tempo na Alemanha, mas assim, em Breslavia já está marcado caso a Ucrânia avance, né. Se for a Bósnia, o jogo vai ser em Sarajevo. Lembrando, o jogo de semifinal dia 21, às 3h45 da tarde, horário de Brasília. Né, se eu comprar se é 3h45, 4h45, acho que é 4h45, o mesmo horário que está sendo a Champions. É o mesmo horário da Champions, né, 4h45. E o jogo de volta, o jogo da final no dia 26 de março, né, na outra terça-feira. E agora a gente vai falar, Bernardo, acho que do playoff mais legal, porque aqui não dá para ter certeza de nada, porque foram seleções que, por isso, 3 seleções acho que foram surpresas e foram muito bem
né, duas, principalmente, na real, foram muito bem nas eliminatórias. Uma, que foi muito bem na Liga das Nações, que ninguém esperava, que tem um astro, né, talvez o principal jogador desse pote C, digamos assim, desse playoff C, é o Kvaratskhelia, que muita gente quer ver na Eurocopa, e eu sou um deles, eu assumo. Mas você tem um Cazaquistão que realmente fez uma eliminatória fantástica, que ninguém esperava, Luxemburgo, que é outra seleção que fez grande eliminatória, e a Grécia, que chega ali com a força da sua camisa. Então, são 4 seleções aí que realmente fazem esse duelo, essa chave ficar atrativa, né? Nós vamos ter Geórgia e Luxemburgo em Tbilisi, na Geórgia, e Grécia e Cazaquistão em Atenas. O Cazaquistão, só destacando, né, está fazendo um training já para esses jogos nos Emirados Árabes Unidos. Hoje, a gente está gravando esse podcast dia 14, quinta-feira, venceu o Turcomenistão por 2-0, 2 seleções que estão lá, obviamente não estão todos os jogadores, é mais jogadores locais, mas acabou já conseguindo essa vitória. Todo mundo aí em busca de feitos históricos, né? A Grécia, obviamente, já foi campeã, mas as outras 3 seleções aí em busca de classificações inéditas para a disputa da Euro. Bernardo, como que você vê aí? Quem que você vê com mais destaque? Se um nome como Kvaratskhelia pode pesar, ou até mesmo o que foi a fase de grupos, né? Você tem o Gerson em Luxemburgo, que também é um jogador que chama muita atenção. Como que você avalia esse confronto de Liga C, que para mim é o mais atrativo de todos aí, desses 3 potes, digamos assim? Sem dúvida, Rafa, é o mais atrativo por ser o mais equilibrado, né? São 4 seleções que não tem, né, um desnível muito grande, assim, uma diferença técnica muito grande entre essas 4 seleções. Então, eu acho que é o grupo mais indefinido, sem dúvida nenhuma. Acho que nos 2 confrontos a gente podemos ter, realmente, acho que qualquer uma das 4 seleções tem condições de se classificar. Como você falou, a Geórgia tem, né, o Kvaratskhelia, que é o principal craque, né, da seleção, vem de uma temporada excelente no Napoli, né, quando o Napoli conquistou, né, a Série A, né, o Calcio, né, o campeonato italiano. Nessa temporada, se não está sendo tão brilhante quanto na temporada anterior, e isso até se reflete no desempenho do Napoli. O Napoli também não vem bem nessa temporada na Série A, né, no Calcio. Mas soma, né, bons nomes, bons números, né, o Kvaratskhelia tem 10 gols e 5 assistências nessa temporada. É o principal craque da seleção da Geórgia, evidentemente. Enfrentando uma seleção de Luxemburgo que chega bem, principalmente pelo que fez nas eliminatórias. Num grupo que tinha Portugal e Eslováquia, o Luxemburgo terminou em 3º lugar, né? Somou 17 pontos, né, no grupo J das eliminatórias da Euro. Então, acho que o Luxemburgo vem assim bem, vem no embalo, né, de uma boa campanha, a gente pode dizer, tendo em vista o que o Luxemburgo fez em períodos, né, de Eurocopa e de Copa do Mundo anteriores, né, uma seleção pequena a nível europeu e que nesse ciclo vem muito bem. Então acho que também chega bem para essa partida, pode sim, tem condições de vencer a Geórgia, como você destacou, o Gerson Rodrigues, né, que é um jogador português, né, que é naturalizado, né, jogou no futebol de Luxemburgo, se naturalizou, já tem 20 gols pela seleção, é o principal destaque dessa seleção de Luxemburgo, sem dúvida um confronto equilibrado. A chave C, sem dúvida nenhuma, a mais equilibrada, disparada entre as 3 chaves, para a gente descobrir, né, as últimas 3 vagas para a Eurocopa. No outro confronto entre Grécia e Cazaquistão, a Grécia que, ao meu ver, fez, né, uma boa eliminatória, ficou ali em 3º no grupo B, ficou apenas atrás da França e da Holanda, né? Até empatou com a França no último jogo, né? Na última rodada. O destaque, sem dúvida, é o Ioannidis, né? Que é o centroavante que joga no Panathinaikos e vem muito bem nessa temporada do futebol grego. Em 35 jogos ele já marcou 20 gols, né? E deu 8 assistências. Então, assim, um ótimo momento, né? Do Ioannidis, que é o centroavante titular da seleção da Grécia. Enfrentando o Cazaquistão, que também fez uma eliminatória razoável, a gente pode dizer, tendo em vista aquilo que o Cazaquistão fez em períodos anteriores, né? Num grupo que tinha Dinamarca e Eslovênia, que passaram, né, nas primeiras posições, o Cazaquistão empatou em pontos com a Finlândia, né, em 18 pontos. Então, acho que foi também uma campanha, a gente pode dizer, até razoável do Cazaquistão. E como você falou, né, hoje venceu o Turcomenistão em amistoso, né, por 2-0, já nessa preparação para esse confronto com a Grécia, mas eu não projeto assim um vencedor, porque acho que essas 4 seleções chegam, né, bem nivelados, como eu falei, não tem, né, uma diferença técnica muito grande entre elas. Acho que até pelos nomes individuais, o jogo entre Geórgia e Luxemburgo, até por conta, né, do Kvaratskhelia, principalmente acaba tendo, né, um holofote maior, mas acho que não tem realmente um grande favorito nessa chave C, sem dúvida é a mais equilibrada das 3 chaves, com muita vantagem, tem um equilíbrio muito grande entre essas 4 seleções. Só lembrando que também tem um destaque também, porque vai ser a única que vai jogar sozinha, né? Porque como o jogo vai ser na Geórgia, no leste europeu, vai ser 1 hora na área de Brasília. Os outros jogos vão ser todos juntos de todas as chaves. Então, vai dar para acompanhar quem gosta aí do Kvaratskhelia, vai dar para acompanhar ali sozinho, ver o craque do Napoli jogando. Eu esqueci só, fiquei devendo de falar, né? Quem passar do playoff anterior, com Ucrânia, Bósnia, Islândia e Israel, vai para o grupo E, com Bélgica, Eslováquia e Romênia. E quem passar agora do playoff C, vai para o grupo F, com Turquia, Portugal e Tchequia, ou seja, aí temos várias definições aí para rolar, e acho que vai ser muito interessante, né? Com certeza aí
vamos acompanhar bons jogos nessa classificatória, nessas últimas 3 vagas que estão em jogo para UEFA, para UEFA, eu ia falar Nations, né, mas para a Eurocopa, né, que a gente fala, é Euro Nations Cup, né, vamos dizer assim, que a UEFA chama oficialmente, mas para a Eurocopa. E além disso, nós temos um duelo, né, totalmente em segundo foco, um duelo da Nations League para definir quem cai para a Liga D, né, entre Lituânia e Gibraltar. Lembrando que no regulamento da Liga C, da Liga das Nações, as duas piores campanhas, as 2 piores últimos colocados, 4 grupos, fariam um playoff para definir o rebaixado. E a gente vai ter isso, né? Nos dias 21 e 26, primeiro jogo em Gibraltar, segundo jogo na Lituânia, Gibraltar e Lituânia. Bernardo, acho que até pelo que foi, principalmente, a reta final das eliminatórias da Euro, a Lituânia sai em muita vantagem, né? Porque a Lituânia realmente conseguiu ali apresentar 6 jogos equilibrados contra a Hungria, né? Contra seleções aí que estão na Eurocopa, enquanto o Gibraltar foi o saco de colocar no seu grupo. Ó, não dá para medir força, enfrentou França, enfrentou Holanda, né, seleções de muito gabarito, mas a gente consegue identificar pelo tipo de jogo. E a Lituânia conseguiu crescer, conseguiu, se não me engano, vencer a Bulgária ali nos jogos finais. Bulgária, que pelo amor de Deus, né? Mas enfim, acho que pelo esse retrospecto final e também por a gente ter um processo ao todo na Lituânia, né? A gente nota que tem um time de base. Volta e meia você sabe que tem profissional do Brasil trabalhando em Lituânia, né? Há uma cultura de futebol maior que Gibraltar. A Lituânia leva um pouco de vantagem nesse duelo aí decisivo para ver quem é o rebaixado da Liga C para a Liga D. Acho que uma ampla vantagem nessa UEFA, muito por conta do que a Lituânia fez, mas também pelo que o Gibraltar fez, né? A gente sabe que o Gibraltar é uma seleção assim completamente amadora, né? Assim, em termos, né, profissionais do futebol, evidentemente, que acaba ficando ali lado a lado, junto com San Marino, com Ilhas Faroe, né, que são as seleções ali que geralmente têm as campanhas mais fracas nas competições europeias, e evidentemente enfrentando uma seleção da Lituânia, que se não é uma seleção tão poderosa, de fato não é, mas que fez bons jogos, como você falou, fez jogo duro com a Hungria, que se classificou para a Eurocopa, venceu a Bulgária, né, a Lituânia fez 6 pontos no seu grupo, nesse grupo G, venceu os 2 jogos com a Bulgária, exatamente, a Bulgária, né, não conseguiu vencer nenhum jogo, terminou em último nesse grupo. E Gibraltar perdeu os 8 jogos, né? Perdeu os 8 jogos, sofreu 41 gols e não fez nenhum gol. Até San Marino, né, conseguiu marcar mais de um gol, inclusive, e Gibraltar não conseguiu. Então, por conta disso, há essa diferença técnica, mas também de estrutura. Sem dúvida nenhuma, um amplo favoritismo para Lituânia vencer Gibraltar e ficar na Liga C, né, na Liga das Nações, e Gibraltar ficar no grupo D dessa Liga das Nações Europeia. Só para passar a informação bonitinha, quem ganhar o confronto vai para a Liga C, no grupo C2, com Romênia, Kosovo e Chipre, e o rebaixado vai para o grupo D1 da Liga D, com San Marino e Liechtenstein. Aí imagine você assistir Gibraltar e Liechtenstein, Gibraltar e San Marino. Será que San Marino vai ganhar o jogo? Lembrando que San Marino, semana que vem, faz amistosos com São Cristóvão e Neves, em busca aí da sua primeira vitória. E lembrando também que a Liga das Nações da UEFA, essa temporada, começa em setembro, né, no segundo semestre, já que as eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo começam apenas em 2025. Falamos de Europa, agora vamos para cá, vamos para a América, porque nós temos 2 vagas em jogo na Copa América, inclusive para jogar com o Brasil, e nós temos 2 confrontos na CONCACAF, confrontos em jogos únicos, né? Acho que isso vai ser muito legal para poder acompanhar nessa data FIFA, que vão definir aí os 2 últimos classificados para essa Copa América. Só explicando, obviamente, as seleções da Conmebol não tiveram classificatório, porque são 10 e vão automático. Na CONCACAF, a CONCACAF usou a Liga das Nações dela como parâmetro para essa classificação, então os semifinalistas da Liga A, né, porque não tem como os times da Liga B chegarem no final, enfim, foram direto para a Copa América. Então, Estados Unidos, México, Panamá e Jamaica se classificaram. E os eliminados nas quartas de final vão fazer esses duelos. Esses duelos serão entre Canadá e Trinidad e Tobago e Honduras e Costa Rica. Bernardo, vamos começar pelo duelo talvez mais desequilibrado. O Canadá, que foi uma grande surpresa ser eliminado, né, perder a vaga para a Jamaica. Como perdeu? Porque ganhou o jogo de ida na Jamaica. É um jogo que foi remarcado 2 vezes por conta de chuvas fortes. E no jogo de volta em casa, perdeu de virada para a Jamaica, né, por 3-2. A Jamaica passou pelo gol fora de casa, uma grande vitória, uma histórica vitória da Jamaica. E o Canadá chega com essa força para pegar a Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago, que vale a gente lembrar, não jogaria a chaveada, a Liga A da Liga das Nações da CONCACAF, acabou ganhando essa vaga por conta de problemas com Nicarágua, porque a Nicarágua tinha conseguido acesso, mas descobriram lá um jogador que jogou de forma irregular durante a Liga das Nações,
um jogador argentino naturalizado, que não podia ser naturalizado, e aí Trindade e Tobago herdou a vaga, e foi muito bem na Liga das Nações, né? Obviamente, Liga das Nações da CONCACAF não teve, Estados Unidos, México, Costa Rica e Canadá, mas conseguiu ir muito bem, passou de fase, chegou até as quartas de final, acabou perdendo para os Estados Unidos, resultado natural, mas chega aí para disputar essa vaga. O Canadá é amplo favorito, mas jogo único é aquela história, né? Não dá para bobear, e o Canadá já vem de uma bobeada que trouxe, né? Vamos dizer assim, a seleção até aqui. Sem dúvida, o jogo único acaba trazendo isso, né? Há essa possibilidade de uma possível zebra, né? Mas time por time, a seleção do Canadá, sem dúvida, é a favorita. Contando, né, com bons nomes, eu sempre destaco ali no meio campo o Eustáquio, né, que nos últimos jogos, se não vem sendo titular no Porto, mas é um jogador ali, o meio campo que agrega, né, qualidade ao meio campo da seleção do Canadá, mas principalmente no ataque, né? O Jonathan David é, sem dúvida, o principal destaque do Canadá, vem numa ótima temporada, mais uma vez, né, no Lille, jogando a Ligue 1, Campeonato Francês, já vem bem há alguns anos, e nessa temporada vem muito bem o Jonathan David. Em 36 jogos já marcou 21 gols, ainda deu 6 assistências, né? Para um centroavante, são números ótimos do Jonathan David, que chega mais uma vez em alta, né, para ajudar a seleção do Canadá. Time por time, exatamente, a seleção do Canadá é melhor, tem esse favoritismo, mas tem que ficar atenta pelo que já apresentou, né, contra a Jamaica conseguiu uma virada inesperada, tem que abrir o olho para não ser surpreendido pela seleção de Trindade e Tobago. Eu estava até pesquisando enquanto você falava, porque Trindade e Tobago foi direto para a Copa Ouro ano passado justamente por isso, por conta desse problema com a Nicarágua. A Nicarágua tinha vaga direta, Trindade e Tobago ia jogar a fase preliminar, como basicamente vai acontecer aqui. Mas como a Nicarágua foi desqualificada, a Trindade e Tobago garantiu essa vaga, a Trindade e Tobago acabou ficando no grupo, justamente com os Estados Unidos e Jamaica. Enfim, quem passar nesse grupo aí vai cair no grupo da Argentina com Peru e Chile, e também vai fazer a abertura da Copa América no dia 20 de junho, lá em Atlanta, no jogo contra a Argentina. Ou seja, tá bom para ficar de olho aí para ver quem que vai abrir a competição. E agora a gente vai falar de quem pode cair no grupo do Brasil, com Colômbia e Paraguai, no duelo entre Honduras e Costa Rica. O Bernardo, por nome, muita gente vai falar Costa Rica, mas a fase da Costa Rica depois da Copa, a falta de renovação é algo incrível. E o ano passado a Costa Rica foi terrível, em todos os aspectos possíveis, né? Ganhou da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita também estava perdidaça, tomou um vareio de bola dos Emirados Árabes Unidos e tomou um vareio do Panamá, cara. Um vareio, mas muito bem dado do Panamá. Foi bonito, de ver, a gente sabe do clássico que tem ali entre essas duas seleções. E o Panamá passou o rodo na Copa América, na Copa Ouro, perdão, em cima da Costa Rica. Costa Rica apanhou de todos os lados, né? Hoje, por exemplo, se fosse fazer esse recorte de Liga das Nações, Costa Rica já teria que jogar. O Panamá passou a Costa Rica no ranking da FIFA. E acabou, né, perdendo o Panamá justamente esse confronto. E Honduras, que por muito pouco, mas muito pouco, não foi direto para a Copa América, acabou perdendo para o México, ganhou de 2-0 ainda, jogando muita bola. No Azteca, tomou um gol além dos acréscimos, aquela história que a gente já está acostumado com o CONCACAF, né, que não precisa nem ficar se alongando. E nos pênaltis acabou perdendo, mas acho que nome por nome, muita gente pode falar da Costa Rica, mas em campo, Honduras, para mim, pelo menos, chega com um pouquinho mais de favoritismo. Vai ser muito equilibrado, óbvio. Costa Rica tem Gustavo Alfaro no banco, que é um baita de um treinador, mas esses problemas aí que a gente está vendo, essa falta de renovação, principalmente a gente fala da Costa Rica desde a última Copa, que a Costa Rica se alertou, tanto que, se eu não me engano, em uma dessas data FIFAs, eu não me recordo qual, em que estavam esperando a definição do treinador, a Costa Rica não fez amistoso com a seleção principal, fez só com a seleção sub-23 para conseguir desenvolver, porque realmente chama a atenção e a Costa Rica pode perder uma vaga na Copa América, e muita gente vê ela, né, como, vamos dizer assim, protagonista, como favorita, que para minha opinião não é. Sem dúvida, Salaf. É claro que, como assim, o público geral, se não acompanha tão de perto, né, o futebol da CONCACAF, principalmente na América Central, vê a Costa Rica, né, à primeira vista pode entender a Costa Rica como favorito, porque a Costa Rica disputou as últimas edições da Copa do Mundo. Honduras não disputa uma Copa do Mundo desde 2014, né, quando, né, aqui no Brasil caiu naquele grupo com a França, né, com o Equador, e acabou sendo eliminada, né, na primeira fase, mas como você falou, é muito uma questão de momento, e a Costa Rica vem assim numa fase muito ruim, enfrentando uma seleção de Honduras, né, que fez jogo duro com o México, né, como você bem disse, venceu aquele jogo em casa por 2-0, tomou o gol no final, né, acabou perdendo nos pênaltis, né, o jogo no Estádio Azteca. Claro que a Costa Rica conta com um bom treinador, como é o Gustavo Alfaro, depois de uma boa campanha, né, que ele fez à frente da seleção equatoriana. São duas seleções assim, não há assim, uma disparidade tão grande, não é como se Honduras fosse uma seleção muito melhor, de fato não é, mas
pelos bons jogos que Honduras fez, sem dúvida, principalmente contra o México, e tendo em vista esse declínio que a Costa Rica tem de não conseguir renovar a sua seleção com uma boa geração, como foi aquela que encantou o mundo em 2014, hoje a gente pode dizer, eu concordo com você, eu colocaria assim 60-40 para Honduras para conseguir, né, essa classificação e disputar a Copa América. Pois é, só passando aqui, os jogos vão acontecer no Toyota Stadium, no Texas, no dia 23, ou seja, sabadão. Vai ter o jogo do Brasil no dia, mas vai dar para acompanhar ali, né, por volta ali das 4 horas da noite, das 4 horas da tarde e 7h15 da noite, perdão, consegui me envolver aqui, mas 4 e 7h15, então vai dar para acompanhar 2 jogos aí valendo vaga, como falei, Honduras e Costa Rica. Quem passar vai para o grupo do Brasil e vai fazer a estreia do Brasil na Copa América, né? Sempre bom reforçar o Brasil, que vai estrear na Copa América no dia, deixa eu pegar certinho aqui, no dia 24 de junho, com o vencedor justamente desse duelo entre Honduras e Costa Rica. Inclusive, falou desse jogo dessa Copa de Honduras. Eu estava aqui na Arena da Baixada, em Honduras e Equador. Eu vi Ener Valencia fazer 2 gols e virar o jogo em cima de Honduras. Vamos ver, cara. Acho que tem muita expectativa aí em cima desse duelo, desses 2 confrontos. Como falamos, são jogos únicos, né? Então, chama a atenção. Mas acredito aí que Costa Rica e Honduras vai ser muito legal de ver, justamente por essa tensão e também por esse sentimento de um pouco de revanche. Não digo com a Costa Rica, que Honduras carrega, mas muito pelo que aconteceu no jogo contra o México. Porque o jogo contra o México, realmente, o pessoal meteu a boca, porque o gol do México, para explicar para quem não acompanhou, foi além dos acréscimos. O árbitro tinha dado 8 minutos de acréscimo, vamos dizer assim, e o gol foi tipo aos 56 do segundo tempo, sabe? Aquela história que a gente já está acostumado a ver a CONCACAF dando uma mãozinha para Estados Unidos, para México, as seleções vão ser mais queridinhas da CONCACAF. E agora, para fechar, uma competição que talvez muita gente não esteja olhando, mas que vai acontecer paralelamente à Eurocopa e à Copa América. Óbvio, é grande atrativo, né, a gente ter a Copa América e a Euro acontecer juntas, né? Se quem acompanha vai poder acompanhar, passar a tarde vendo a Eurocopa e à noite a Copa América, isso com certeza é muito legal, mas a gente vai ter a Copa das Nações da Oceania. E a Copa das Nações da Oceania, ela tem uma novidade para essa edição, porque ela tinha uma, vamos dizer assim, ela era integrada às eliminatórias da Copa do Mundo. Então ela acontecia junto com as eliminatórias, e as seleções que passavam na fase de grupo das eliminatórias iam disputar as eliminatórias paralelas, mas também as 4 iam fazer as semifinais da Copa da Oceania. O exemplo mais marcante disso foi o Tahiti, porque o Tahiti foi campeão da Copa da Oceania lá em 2012, acabou vindo jogar no Brasil em 2013, mas não foi para a Copa do Mundo justamente por isso, porque a fase semifinal e final da Copa da Oceania era uma, das eliminatórias era outra, e nessa outra foi a Nova Zelândia direto para a repescagem. 7 seleções já estão garantidas automaticamente na fase de grupos, né? Vanuatu, a sede, Nova Zelândia, Fiji, Nova Caledônia, Ilhas Salomão, né? Papua Nova Guiné já estão garantidas aí nessa, e Tahiti, obviamente, nessa fase de grupos, na fase principal que acontece em junho, e tem uma vaga para 3 seleções, né, que vão disputar aí esse mata-mata, essa fase triangular, né, já que a Samoa Americana pulou fora, a Samoa Americana que é afiliada à UFC, a FIFA não quis participar, teremos um triangular com Samoa, Tonga e Ilhas Cook. Esse triangular vai ser disputado na semana que vem, começa na terça-feira, dia 19, no horário de Brasília, né, porque lá já vai ser dia 20, quarta-feira, mas aqui no Brasil vai ser dia 19, às 10 horas da noite. Nós temos esse triangular com Tonga, Samoa e Ilhas Cook. E o Bernardo, até aproveitando que você teve aqui quando a gente analisou os Pacific Games, né, a gente falou sobre essas seleções, falou sobre essa questão de ter uma vaga direta para a Copa da Oceania. A Samoa é a que apresentou o futebol mais interessante, né, e a gente vale lembrar que Samoa e Tonga eram seleções que estavam retornando, seleções que não jogavam desde a pandemia. A Ilhas Cook ainda fez um amistoso, Samoa Americana naquela época. E a Samoa, por exemplo, a competição por as Ilhas Salomão, a Samoa fez um jogo parelhaço com as Ilhas Salomão, né? Perdeu apenas por 1-0, enquanto as outras seleções acabaram sobrando goleadas, né? E, enfim, como que você vê aí essa chegada? Você acha que Samoa dá para projetar como uma grande favorita para ficar com essa vaga? Se Tonga pode levar alguma coisa para jogar em casa? Como que você vê esse triangular? Esse triangular inusitado, como eu falei, é a primeira vez que a gente vai ver isso, né? Depois de mais de 20 anos, a Copa da Oceania se desvincula em relação às eliminatórias da Copa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só, Rafael, eu vejo assim, não tem uma disparidade muito grande entre essas seleções, né? Como você falou, Ilhas Cook pode levar um pouco de vantagem pelo ritmo de jogo, evidentemente, fez alguns amistosos, como você bem disse, pode levar um pouco de vantagem em relação aos seus adversários.
assim, cada uma tem uma certa vantagem. Ilhas Cook tem um pouco do ritmo de jogo, Samoa por ter feito bons jogos, né, nas últimas datas FIFA, Tonga também por jogar em casa, mas tem tudo para ser bem parelho, até porque são seleções, assim, se a gente for até o ranking da FIFA, são seleções que estão muito próximas, né? Ilhas Cook e Samoa estão uma do lado da outra, ali na posição 185, 186, Tonga está ali umas 10 posições abaixo, mas são seleções que se assemelham, então acho que cada uma tem a sua vantagem, eu vejo assim um confronto bem parelho entre essas 3 seleções para a gente então definir, né, quem é que vai para essa Copa da Oceania. São jogos que, sem dúvida, para mim, são bem equilibrados, não vejo assim, nenhuma seleção despontando como a grande favorita entre essas 3, acho que cada uma tem a sua vantagem, né? Tonga por jogar em casa, pode usar isso a seu favor, Samoa por ter feito bons jogos e Ilhas Cook por ter mais ritmo de jogo do que as outras 2, também pode ser algo que o fator físico possa ajudar para a seleção de Ilhas Cook, para quem sabe conseguir essa vaga. Tem que ver como vai ser a preparação, né? Como essas seleções estão se preparando lá. Com certeza é muito importante, acho que você conseguir chegar a essa competição continental, ainda mais nesse formato que vai ter agora, como falei, é inédito, jogando num outro país, porque normalmente a competição é sempre na Nova Zelândia, e esse ano vai acontecer em Vanuatu, que também é uma coisa a destacar. Também o fato da UFC, vamos dizer assim, privilegiar um país, né? No caso Tonga, para receber esse triangular, né, como o nome diz, triangular. Cada seleção joga 2 jogos, quem fizer a melhor pontuação passa, não tem final, não tem nada, são 3 jogos, e quem fizer a melhor pontuação passa, começa, como eu falei, na próxima terça-feira no Brasil, dia 19, já vou até passar certinho, é terça-feira, dia 19, depois na sexta-feira, dia 22, e agora só não lembro de cabeça quando vai ser o último jogo, acho que é dia 25, né, porque tá aqui dando que termina dia 26 em Tonga, dia 25 aqui no Brasil, na segunda-feira. Quem passar desse triangular vai para o grupo de Papua Nova Guiné, Fiji e Tahiti. O outro grupo tá só as pedreiras, tá Nova Zelândia, Nova Caledônia, Ilha Salomão e Vanuatu, ou seja, todo mundo que, vamos dizer assim, apresenta um futebolzinho mais legal tá lá, Nova Caledônia, Ilha Salomão, que fizeram a final do Pacific Games, né? Vanuatu, que é a sede, a Nova Zelândia, que é a Nova Zelândia. Então, vale a pena aí conferir, acompanhar esses jogos, né? Como a gente já está acostumado a acompanhar no Brasil, nós vamos ter esses playoffs da Euro transmitidos pelo Sport TV e ESPN. O da CONCACAF, eu imagino que seja ESPN, não tem nada oficial, mas Copa Ouro e tudo sempre passou na ESPN. E essa fase da UFC, da Copa da Oceania, vai ser transmitida pelo FIFA Plus. Então o FIFA Plus tem essa parceria com a Confederação da Oceania, vai dar para acompanhar no Brasil. Joguinho sexta, segunda, terça, 10 horas da noite, ou seja, vai dar para assistir, não vai ser aquele jogo 3 horas da manhã, que às vezes o pessoal fala de Oceania, pensa que o jogo é só de madrugada. Não é só de madrugada. E a gente também está se preparando aqui para a cobertura dessas 3 competições quando chegar em junho. Vocês vão saber de mais novidades. Mas, por agora, a gente fica aqui no aguardo dessas definições. E para fechar o podcast, Bernardo Oliveira, o povo quer ouvir os seus palpites para as 3 vagas na Europa, as 2 vagas na América. Também quem sobe cai lá na Liga das Nações da Europa. E quem passa para a Copa da Oceania, para fechar para o povo que quer apostar, para o povo que quer te cobrar, para o povo que quer te marcar xizinho assim na tua cara, quem que vai se classificar, quem vai vencer essas vagas decisivas, esses confrontos, duelos decisivos por vagas importantíssimas aí nessa data FIFA de março. Bom, Salaf, vamos lá então, palpitando assim, chave por chave, né, assim, aquilo que eu vou palpitar, que eu acho que vai vencer cada chave, pode ser que isso não aconteça, então deixando aqui os palpites para que eu seja cobrado posteriormente, acho que na chave A, a Polônia vai conseguir a classificação. Na chave B, né, que tem ali Israel, Islândia, Bósnia e Ucrânia, acho que a Ucrânia consegue a classificação. Na chave C, Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão é bem equilibrado mesmo, bem equilibrado, mas vou dar um voto de confiança para o Kvaratskhelia e vou apostar na Geórgia. Já nos jogos, né, da América do Norte Central na CONCACAF, Costa Rica e Honduras, acho que Honduras vence o confronto entre Canadá e Trinidad e Tobago, o Canadá, e no triangular da Copa da Oceania, pelo que vem desempenhando, vou dar um voto de confiança em Samoa, acho que consegue a classificação. Faltou da Liga das Nações, que eu não sei qual que você vai palpitar. Entre Lituânia e Gibraltar, acho que nem é muito difícil escolher, né? A Lituânia deve, com tranquilidade, vencer o jogo. Pois é, eu ia dar meus palpites, mas meus palpites são exatamente iguais aos seus, então eu não vou ficar aqui na minha, óbvio que eu tenho esse, vamos dizer assim, um receiozinho maior ali, principalmente entre Polônia e Gales, entre Geórgia, eu vou dar um voto aqui que quem passar Geórgia e Luxemburgo é quem vai avançar, e como Geórgia joga em casa, eu acho que isso vai pesar nesse duelo com o Luxemburgo, mas não duvido de nada. Só vou falar igual o Felipe Augusto da Série Z falou quando definiu esses playoffs.
pelo amor de Deus, a Grécia não pode ir, se pode ser, porque é cada seleção maravilhosa que tem ali, que vai pela primeira vez, e a Grécia, com todo respeito, seleção que já ganhou o Euro, mas, enfim, a gente gosta de novidade, a gente quer ver ali uma seleçãozinha, a gente quer ver se vamos ter Will Griggs on Fire, versão Cazaquistão, versão Gerson Rodrigues ou versão Kirvaratskhelia. Tá certo, pessoal? Esse foi o nosso podcast 56, A gente está só começando essa análise para a data FIFA de março, vai ter, como a gente está fazendo aqui, essa prévia para esses confrontos decisivos, vai ter a prévia das eliminatórias asiáticas, das eliminatórias da CONCACAF. Lembrando, mais uma vez, se você não conferiu a entrevista com o Giba Damiano, dá uma conferida, está muito legal. Também vamos ter para as eliminatórias da Copa Africana de Nações. Olha só, mal acabou uma Copa Africana de Nações, já tem eliminatória para a próxima, começando nessa data FIFA. Fica ligado, tem muita coisa aí que a gente vai acompanhar, analisar. E, óbvio, os amistosos da seleção brasileira também, talvez saia mais um podcast semana que vem. A gente está gravando esse aqui no dia 14, provavelmente vai estar no ar dia 15. E a gente agradece demais aí pela sua companhia. Lembrando você, seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_. Também seguir aqui no Spotify, no YouTube, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, participar da interação caso você esteja escutando no Spotify. E também, se possível, apoia.se/PonteVerde, R$10 por mês, você ajuda a gente a crescer, a estruturar e melhorar nosso projeto cada vez mais. Se não for possível financeiramente, compartilhe, ajude a propagar a palavra do Ponte Verde a todas as pessoas. Meu Oliva, você já está convidado aqui para quando a gente tiver essas definições de comentário, falar um pouco sobre essas partidas. E muito obrigado pela sua participação, por trocar, fazer essa resenha com a gente. Ô, Salf, eu que agradeço aqui mais uma vez, né, nesse podcast pela terceira vez, sempre um prazer estar aqui para falar um pouco, né, sobre esse universo do futebol de seleções, não só para nós, mas também para todos que nos ouvem. Um abraço aí para todo mundo, né, que nos acompanha mais nesse episódio. Vamos em frente. Já a gente está aqui de volta para falar mais um pouco desse cenário de seleções pelo mundo que a gente tanto gosta de acompanhar. Exato. Já a gente já está falando sobre as competições em si, rapaz. Já está chegando, já estamos em março e junho é logo aí, ó. Já passou 3 meses do ano, então os outros 3 meses já passaram também piscando. E você é nosso convidado para vir nessa jornada que passa rápido, até a Eurocopa, até a Copa América e Copa da Oceania e tudo mais que rola no futebol de seleções. Porque aqui é o Ponte Verde. O caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo. Até mais.